Eu amo, Provérbios, eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Marcos 16, versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Não sei porquê, mas não me pergunto sobre o porquê. Maria Madalena, a quem Jesus Cristo se apresentou, estava com Maria e a outra Maria, chamada Salomé. Todavia, somente a Maria Madalena, ele se apresentou. Com os nossos olhos fechados, Senhor amado, no nome de teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos em uma forma simples, mas queremos ser humildes e queremos descontrair nossos corações, Senhor, de todo conceito pessoal próprio, de toda rebeldia que possa estar neles, em nossos corações, ou de alguns, e tantas, Senhor, razões, pensamentos, filosofias e até teologias a teu respeito e da tua palavra. Mas nós queremos apenas deixar descontraídos que a tua voz penetre nos nossos corações. Queremos reconhecer a nossa humanidade, na qual necessitamos da tua amizade. Necessitamos ser teus filhos, não através de lábios, pelos lábios apenas, mas de coração, com evidências espirituais em nossa vida e viver. Pedimos no nome de Jesus Cristo, que a tua inspiração nos deixe enxergar, Senhor, o que de fato somos e o que devemos ser. No nome de Jesus Cristo te agradecemos, Pai. Amém. Assentai-vos, amados irmãos, e que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa noite. A Bíblia está repleta, e se não posso dizer, se é que não posso dizer melhor, que ela está quase toda estabelecida, principalmente no Velho Testamento, que é o Novo, porém em tipologia. Ela toda está em tipologia. Até mesmo palavras como a que lemos em Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Quando inspirado por Deus ou por inspiração divina, Davi disse, eu amo, claro, não era ele, ou desculpem, não Davi, mas Salomão, eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Nessa escritura nós entendemos, ou podemos ver, que ela estabeleceu um amor prometido àqueles que o buscassem de madrugada, de manhã cedo. O amanhecer, ou cedo, é a madrugada. A estes, a Bíblia chama madrugadores, também no Velho Testamento. E desde o Velho Testamento, por estas e outras escrituras, nós temos visto, ou podemos ver, melhor dizendo, que há uma promessa, há
uma promessa para aqueles que o busquem de madrugada. No Novo Testamento, logo após a crucificação e morte do Senhor Jesus Cristo, sua sepultura estava, ou a sepultura na qual ele se encontrava, fez com que aquelas mulheres, o amor delas por ele, a levassem à sepultura pela parte da manhã, porém bem cedo, como nós pudemos ler. E no primeiro dia da semana, no terceiro dia. Nós não sabemos, porque a Bíblia não fala, se elas foram no segundo. Nós não sabemos, porque a Bíblia não diz, se elas foram pela tarde. Mas, de qualquer maneira, é peculiar a ela, a Escritura, que elas fossem, como foram, no terceiro dia. Eu creio que isto foi até uma programação divina para deixar bem estabelecido, para o nosso entendimento, o cumprimento dessa tipologia prometida em Provérbios. Ouça, e na manhã, e no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo, tendo sido crucificado na sexta-feira, Jesus Cristo, às 3 horas da tarde, ele completou 24 horas no sábado, às 3 horas da tarde. Mas como nós acabamos de ouvir, nós não sabemos se elas foram no sábado, pela manhã bem cedo. De alguma maneira, porque a Bíblia registrou que foi no terceiro dia, porque aí vem o terceiro. De qualquer maneira, ele foi crucificado na sexta, esse foi o primeiro dia. O segundo, não consideremos agora amanhã ou à tarde, mas foi o sábado. E o terceiro é o domingo. E agora sim, no domingo, ou o terceiro dia da semana, ou o terceiro dia após a crucificação, sendo o primeiro da semana, como eles costumavam ter, elas resolveram ir não de tarde, não ao meio-dia, mas de manhã bem cedo. Agora, um dia pregando em 1955, o profeta Elias de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, disse numa mensagem: eu quero que você perceba algo bem de perto agora, antes de nós encerrarmos. Na madrugada, quando primeiro Maria Madalena e Marta estavam no sepulcro, você sabe que Marta não estava lá. Não importa. Nós não estamos presos a nomes, mas ao acontecimento das pessoas, nas pessoas, com as pessoas. Na madrugada, quando primeiro Maria Madalena e Marta estavam no sepulcro, escute. Primeiro, cedo naquela manhã, Cristo mostrou-se visível entre os madrugadores. Cristo mostrou-se visível entre os madrugadores. E ele nunca mais mostrou-se durante o período do dia, até o entardecer. Até o entardecer. Então, que quer dizer após, ele se fez conhecido novamente, pois ele era o alfa e o ômega, que significa o princípio e o fim. Se ele é o princípio e o fim, não seria ele também o meio, ou os meios entre o princípio e o fim? Claro. Quando ele diz, ou como está escrito em Provérbios capítulo 18, como nós lemos agora mesmo, o 8, versículo 17, que, pelas palavras de Salomão, eu amo aos que me amam, ou eu amo aos que me amam e os que cedo me buscam. Observe que ele ama aos que o adorem, ou não? Hã?
Não. Ele ama aos que o amam. Acabei de ler. Nós precisamos ver a diferença nos termos. Porque se não fizermos a diferença e alguém trocar os termos, nossa mente também vai ter conceitos errados, nos quais ou os quais vamos pensar que estão certos. Como agora mesmo nós ouvimos a respeito deste hino que cantamos, que muitas pessoas, de fato, e isso é uma realidade nesse dia que vivemos, pensam, porque são seus pensamentos, tirados de seus próprios conceitos, que é o nosso entendimento, é o nosso conceito é nosso próprio entendimento. E quando nós o manifestamos, isso é uma opinião apresentada. E muitas vezes, muitas pessoas pensam que porque pode ir a uma igreja e apresentar uma forma de adoração e dizer aleluia, glória a Deus, cantar hinos como nós estamos cantando e cantamos sempre, e assim por diante, pular, gritar e se emocionar na igreja com a verdade pregada e assim por diante. Ora, isso é uma adoração, mas quem pode garantir que aquele adorador realmente ama? Afinal de contas, você sabe que Caim adorou a Deus por recomendação do próprio suposto pai dele, quando disse: vão cada um de vocês dois e façam cada um o seu altar e ali adorem a Deus. E eles foram, após ouvirem aquele relato do acontecimento do Éden, para ter consciência e para saberem de fato por que eles deveriam ir adorar a Deus. Eles ali na adoração, indo lá, como nós costumamos pensar, indo na igreja, como nós vimos a igreja, como cada um vai à sua igreja com o seu entendimento, depois de ter sido evangelizado, depois de ter sido ensinado, depois de ter sido, entre aspas, supostamente despertado para o Evangelho de Jesus Cristo, depois de declarar até mesmo de que entendeu por que ele morreu lá no Calvário, como Caim e Abel, depois de ouvir o relato do acontecimento do Jardim do Éden, os dois foram, cada um para um lado, um foi buscar um cordeiro, o outro foi buscar os melhores frutos, os mais frescos, os mais novos, as primícias talvez, e preparou um altar ali, e aquele altar foi florido. Ele preparou, ele trabalhou na terra, ele fez, quem sabe, ali uma plataforma ou alguma coisa assim, conseguiu construir alguns vasos e colocou os frutos numa cesta, quem sabe, e assim por diante. Ele foi sinceramente, e muitos de nós está indo sinceramente. Todavia nós não podemos pensar diferente a respeito disto. Nós não podemos pensar, nós temos que ter o entendimento do significado de cada termo, porque se não tivermos o entendimento preciso do que significa amar e adorar a Deus, nós vamos nos encontrar decepcionados naquele dia. Ele disse: eu amo aos que me amam. Essa é uma palavra escrita por Salomão, o filho de Davi. Todavia, ele estava inspirado, e essa palavra, na verdade, escrita por ele, era uma palavra divina. Eu posso ver e eu consigo enxergar o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. E isso foi o que aconteceu com a Maria Madalena, a quem ele se apresentou. Por quê? Porque ela o amava, tendo sido tirado dela pela expulsão divina. Deus, Jesus Cristo, expulsou dela 7 demônios, e quando ele a expulsou aqueles 7 demônios, ela pôde ficar livre daquela força, daquele ódio, daquela indiferença, daquela religião, daquele pensamento religioso. Ela pensava que era adoradora, ela pensava que ela estava certa, ela pensava que estava correta, ela pensava que não tinha problema nenhum, ela não via necessidade de se arrepender de seu pecado, ela não tinha necessidade de nada. Mas quando ele expulsou aqueles 7 demônios, diz o profeta Elias que ela é a mesma mulher que foi trazida ou apanhada em adultério. Tudo bem se você não quiser aceitar que seja, mas você conhece a história da Maria Madalena?
Como foi e quando foi que ela se encontrou com Jesus? Alguém pode se lembrar onde está escrito? Alguém pode me dizer que ele ia passando por algum lugar? Foi? Alguém pode se lembrar onde está? Eu estou perguntando, alguém pode nos ajudar nesse momento? A Bíblia diz como foi que ele expulsou, quando foi, qual o momento, ele estava viajando, ele se encontrou com ela, ou como foi? Alguém pode me ajudar? A Bíblia diz apenas que da qual tirou e expulsou 7 demônios. A Bíblia diz da qual expulsou 7 demônios. 7 demônios. Você não pode dizer que não é, embora nenhum de nós possa dizer é. Mas todavia ela o amava, por quê? Porque ela estava prestes a ser apedrejada. Ela foi apanhada em adultério, sim, na prostituição. Ela não foi apanhada em adultério, ela foi apanhada na prostituição. Todavia ela estava cometendo adultério, a mulher adúltera, ela foi apanhada, ela foi trazida. E agora dela estava 7 demônios, nela estava 7 demônios, dela foi tirado os 7 demônios. Jesus Cristo, se ela é a mulher que foi apanhada no próprio ato, veja, e foi trazida para ele, ela sabia que ia morrer, ela ficou tão agradecida, deu uma olhada na irmã do Lázaro, o amigo de Jesus Cristo. Ele morava em Betânia com Marta, e ela, a Maria, a irmã dele, morava em Jerusalém. Deu uma olhada aonde foi, qual a cidade que ela encontrou-se com Jesus Cristo. Ela estava saindo ali para ir ao seu trabalho num dia de sábado, e ele foi chamado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E quando ele estava ali dentro, ela passou em frente e viu uma multidão na frente daquela casa. E quando ela perguntou: o que está acontecendo na casa do senhor Simão, do fariseu Simão? E alguém disse para ela, depois de alguém se esquivar dela, alguém chegou e disse, um outro chegou e teve coragem e disse: é o profeta Jesus de Nazaré que está aí dentro. Ele veio para um jantar com o Simão. Ela mudou de direção, ela voltou à irmã do Lázaro. Ela disse: aqui está a minha oportunidade. Aqui está a minha oportunidade. Essa é uma evidência da manifestação de uma eleição, de um coração, de uma alma eleita. E então ela volta, vai à sua casa, pega todo o seu dinheiro, solta os seus cabelos, vai até o boticário, compra ali o melhor unguento e coloca no melhor vaso de alabastro. E ela vai, e de um jeito que nós conhecemos, a Bíblia não se importa com esses detalhes. Ela conseguiu entrar na casa do Simão, um lugar em uma festa aonde ninguém entrava se não tivesse um convite, e para entrar ali tinha que ter uma senha para entrar, e depois de entrar tinha que ser recebido pelo lacaio. Eu creio que é lacaio o nome. E aquele homem, é isso mesmo? E aquele homem, ele primeiro lavava os pés, depois limpava o pescoço, trocava o vestido de fora, depois passava perfume nele, e ele trocava a sandália, pisava em outra sandália do próprio dono da festa. Ele tinha que ter muitas sandálias, conforme o número de convidados que tinha. Mas ela entrou sem sandália, ela entrou descalça, ela entrou sem convite, ela conseguiu chegar ali. A irmã do Lázaro, e você observa que como eles se sentavam em uma maneira mais baixa, eles se sentavam como se fosse acocorado, como nós chamamos. Eles ficavam assim e colocavam os pés para trás e sentavam em cima de suas próprias pernas dessa maneira. Seus pés ficavam para trás. E eles tinham as mesas um tanto baixas, eu creio que com 40 centímetros apenas, ou no máximo 45, 50 centímetros de altura. Essas eram as mesas que eles tinham, dessa maneira. E ele estava ali no canto da mesa, em um cantinho da mesa. E agora ela chega e vem por trás dele, e ela joga aquele unguento sobre ele. Mas antes de fazê-lo, ela chora nos seus pés, porque ela sabia, ela conhecia, ela era irmã do amigo dele, ela conhecia todas as coisas, ela era irmã da amiga dele, da Marta, ela era irmã do amigo, o Lázaro. Ela sabia
que ele havia morado ou estava morando ainda na casa do seu irmão. Ela sabia que ele podia libertá-la daquele demônio de prostituição. Oxalá nós pudéssemos ter essa consciência cada um, para saber se de fato nós fomos libertos, se nós fomos livres, se nós estamos com uma libertação total. Porque vir à igreja, adorar a Deus, cantar e assim por diante, como nós ouvimos no princípio desse culto dessa noite, não é evidência de que nós o amamos. A evidência de que nós o amamos é quando nós o amamos. E nós o amamos quando Ele é por nossos corações reconhecido com gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Porque eu amaria um homem que para mim é apenas um homem baixo de 1,65 m de altura, nascido na Galileia, numa cidade de Nazaré, sobre o qual tem um tabu, uma acusação de que é filho ilegítimo? Porque eu o amaria. Porque eu o amaria. Acontece que primeiro eu tenho que entender que essa mensagem, essa palavra que eu e você estamos ouvindo e temos escutado há muitos anos, ela é verdadeira. Ela está falando de Jesus Cristo para mim e para você. Pessoa esta, quem é Jesus Cristo? Ele é o Salvador da minha alma. Aleluia, aleluia. Ela sabia, porque a sua irmã era amiga dele. Ela sabia porque o seu irmão era amigo dele. Não era só porque, como nós fazemos o quadro, que tem respaldo bíblico, ainda que suposto, todavia tem respaldo bíblico. Ela talvez tenha sido amiga, como muitas pessoas têm amigas hoje, na escola, no trabalho. Como muitas filhas têm amigas, mães amigas. Como muitas mães têm amigas na vizinhança. Como muitas filhas e mocinhas têm amigas na escola. Como muitas mulheres de meia idade ou novas têm amigas no trabalho. Como muitos homens hoje têm amigos. Assim também ela tinha uma amiga. Ora, ela não era auxiliar de escritório, ela não era auxiliar odontológica, ela era a própria, ela tinha o seu ofício, ela não era uma auxiliar de prostituição, ela era a própria prostituta. Porém ela sabia que o seu irmão Lázaro, a sua irmã Marta, tinha um amigo, o qual era o poderoso Messias que eles tanto esperavam. Mas ela não conseguia ir até ele. Por quê? Porque um demônio que estava dentro dela, que a sujeitava e a subjugava a ter uma vida de prostituição, a tomava e a oprimia para isso. Quando ela ouviu dizer que ele estava ali, ela disse: essa é minha oportunidade, vou mudar agora a minha vida, porque eu tenho vergonha de ir a ele, eu tenho vergonha de ir a ele. Eu sei que eu posso ir à casa do meu irmão, mas eu não sou digna. Aleluia. E então agora ela entra, e ao entrar ali ela levou, ela preparou, ela sabia que ele tinha que ser ungido, preparado. Aleluia. E agora o que ela faz? Ela coloca com choro, arrependimento, reconhecendo toda a sua vida, sabendo que somente Ele poderia mudar a sua natureza, somente Ele poderia mudar essas coisas. Ela sabia que somente Ele poderia mudar o quadro da sua vida. Só Ele pode mudar o quadro da tua vida. Só Ele pode mudar essas coisas que vão acontecendo. Entra mês e sai mês. É decisões erradas, é sentimentos errados, é influência fácil de domínio sobre o espírito da pessoa e tantas coisas ruins. E uma vida
cotidiana, repetitiva no mal, repetida no erro, uma natureza ruim, uma indiferença, uma rebeldia. Ela disse: é fácil nós olharmos e vermos o poder de Deus sobre Maria Madalena, sobre Maria, irmã de Lázaro. É muito fácil. O mais difícil, sabe o que é? É ver sobre um José Granja. Por quê? Porque o José Granja prega a palavra. De 100 atitudes durante um dia, 99 são corretas e tem respaldo bíblico. Mas aquela única de 100 atitudes errada mancha todas as 99. Nós precisamos de ter um coração, e ainda que tenha 99 ações erradas, mas aquele coração não queria fazer aquelas 99, queria fazer aquela certa única. Aleluia! Oxalá você possa entender o que é a graça divina. É quando o nosso coração, a nossa alma não tem uma tradição humana, mas tem o poder vivificador do Senhor Jesus Cristo, porque tira a tua alma, a tua natureza humana, arranca ela, cheia de ódio, de indiferentismo, cheia de raiva, cheia de belicosidade, pessoas belicosas. Mas coloca ali dentro um coração de carne, e dentro dele enche do Espírito, coloca o Espírito novo, e nesse Espírito novo coloca o Espírito Santo, e quando esse Espírito Santo entra, aquela pessoa, ela pode cometer coisas erradas, mas aquele Espírito Santo dentro daquele coração, antes até mesmo dele entrar, o próprio Espírito novo ama o Senhor Jesus Cristo, porque Maria Madalena amava ele, e o Espírito Santo não estava dentro dela. Pedro amava o Senhor Jesus Cristo. Recordam que ele chamou Pedro ali na praia de Tiberíades ou Tiberiades, e perguntou dele: Pedro, tu me amas 3 vezes? E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo, sim, Senhor, eu te amo. E na terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele sabe que nós o amamos. A questão é que nós não conseguimos, mas agora é diferente. Agora é diferente. Aquela mulher o amava, aquela Maria Madalena o amava, aquela Maria, irmã do Lázaro, o amava. Observe quando ele vem numa emergência para ressuscitar a Lázaro, elas estavam decepcionadas consigo mesmas, elas estavam decepcionadas com o tempo, não consigo mesma, mas com o tempo passou, agora não tem mais jeito, ele já está morto. Não tem jeito sim, o tempo passou, você errou, mas ele se atrasa, ele deixa acumular. Por quê? Porque ele sabe a hora de vir. Ele pode até ressuscitar dentre os mortos. Não poderia ele, entre os vivos, mudar a natureza de um homem, mudar a natureza de uma mulher? Sim, claro que ele pode. Aleluia! A única coisa que nós precisamos fazer é tirar esse conceito próprio de que eu sou crente, de que eu sou adoradora, de que eu lutei, que eu batalho, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu fiz o certo, que eu faço o certo. Não, nós não fazemos o certo, como nós usamos o exemplo agora. Um filho de Deus pode fazer 99 de coisas erradas de 100. A questão não é a quantidade de erros. A questão é o coração. Aleluia. Me diga quem errou mais. Davi, rei, ou Davi, pastor? Qual foi o erro que Davi teve quando o leão pegou a sua ovelha, ou a ovelha do seu papai? Qual foi o erro que Davi cometeu quando o urso ou a ursa pegou a ovelha do seu papai, quando ele era pastor? Depois de rei, me diga qual foi os erros dele.
ele errou mais depois de rei, depois de ungido, depois de estabelecido por Deus. Com razão Deus disse: eu te tirei, eu te chamei. Deus sempre fala isso: eu te tirei de onde? De onde eu te tirei? De onde você saiu? Para estar arrogante, para estar presunçoso, presunçosa, arrogante, dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sirvo a Deus, eu isso, eu aquilo outro. Não, nós temos que olhar e examinar e medir, é o nosso coração, para saber a medida de amor que temos por Ele, porque isso é revelado na nossa busca por Ele. Elas foram no terceiro dia após a sua crucificação, porque aquele era a manhã da ressurreição. E essa é a razão que no Velho Testamento está escrito: eu amo os que me amam, e os que me buscam cedo me acharão. Por quê? Porque só após o poder da ressurreição, pelo poder da ressurreição, é que agora nós podemos olhar para Ele e enxergá-lo. Mesmo porque Ele não se apresenta a ninguém, se não for no amanhecer. E no entardecer é para um tipo, no Novo Testamento, para o fim da era gentia. Querem que eu repita? Após a sua ressurreição, Ele não se revela, não se deixa conhecer, não se faz conhecido a ninguém. Durante as metades ou horas da metade do dia, entre o amanhecer e o entardecer, Ele não se revelou a ninguém. Porém, Ele se revelava no amanhecer. De madrugada, elas foram ao sepulcro e estava ali. Você, para entender essa escritura e esse acontecimento, você tem que ler, para entender esse acontecimento, para entender essa tipologia cumprida ali no Novo Testamento, lá já na ressurreição de Cristo, você tem que ler Marcos, você tem que ler Mateus e Lucas. A Bíblia diz que elas foram, porém, também Bíblia diz no Novo Testamento que foi somente a ela, Maria Madalena, que o amava. Por quê? Porque ela tinha motivos para amá-lo. Ela não o amava por religião, ela não o amava porque ele era poderoso, milagroso. Ela o amava porque ela teve uma experiência de libertação antes de ele ressuscitar. E agora, por uma predestinação dentro de um programa divino, ela foi no terceiro dia, que é o domingo, o primeiro dia da semana, e ela foi bem cedo. Por que ela foi bem cedo? Ela poderia ir 9 horas da manhã, ela poderia, você sabe, de 6 até as 9, ainda é manhã cedo, e ali ela poderia ir ali, às 9 horas, 10 horas, meio-dia, quem sabe, chamar a outra lá, vamos, eu vou, e assim por diante. Mas eles foram bem cedo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E lendo essas escrituras você descobre que somente a ela, não sei porquê, mas se ele não se manifestou às outras. E a Bíblia diz que quando ela falou, cuidando que ele fosse o hortelã. Por quê? Porque eles usavam hortelã para pôr cheiro no corpo do cadáver, ou no cadáver. E ela chamava o hortelã: ô hortelã, aonde tu o pusestes? Porque eu quero adorá-lo. Ela trouxe ali especiarias, ela trouxe unguento para um cadáver, para um corpo morto. E quando ela falou com ele, ele disse: Maria. E ela entendeu. Oxalá a cristandade de hoje pudesse entender isto. Ela adorava ele depois de ter sido liberta. Muitas vezes ela o adorou, muitas vezes ela ouviu os cultos dele, muitas vezes ela foi na igreja, muitas vezes ela viu ele libertando outras. Quem sabe ela congregou um tempo até com a Maria, irmã do Lázaro. Ela foi primeiramente liberta. Pode buscar a cronologia dos acontecimentos no Novo Testamento. Primeiro foi Maria Madalena, depois Maria, irmã de Lázaro. Quem sabe agora, veja,
veja bem, ela poderia muito bem dizer assim: ó, eu vi a Maria que foi minha colega, eu não tive condições, eu não pude dizer Maria, eu sou a Madalena. Olha, você tem que ir ao Senhor Jesus Cristo, Ele me libertou, mas ela não foi a Maria. Por quê? Porque ela poderia dizer: mas eu bem sei, ele é amigo do meu irmão, ele é amigo da minha irmã, eu sei disso. Aleluia. Oxalá deixe a cada um que precisa de uma libertação isso descer no seu coração. Talvez você não seja homem, mulher, você não seja como elas eram. Mas que diferença faz se não ser uma prostituta, não ser um ladrão e não acreditar? Ou seja, não o amar. Não o amar. Glória a Deus. Sabe, isso para mim é muito. Não porque eu tenha estudado, é porque isso entra nos meus ouvidos. E eu posso sentir em minha consciência e no meu coração o sabor de mel. Aleluia. E então era ela agora, quando ouve ele dizer Maria, deixa ele dizer José. Naquela ocasião, naquele momento, bem cedo. Se você o ama, você o busca. De madrugada você vai vê-lo. Certamente você não o verá em forma humana, física. Mas vai ser tão vivo ao teu coração que você não vai conseguir dizer que você não ouviu. E quando ela ouviu ele dizer, o hortelã, como ela cuidava ser Maria, imediatamente ela o adorou. E ele disse: não faças, ainda não é chegada a minha hora. A hora que ele fosse levantado, como foi 40 dias depois. A partir dali, mais 10 dias, 50 agora. Então ela teria que estar lá no cenáculo, onde nós devemos todos estar, em busca desse Espírito pelo qual devemos adorá-lo, agora de uma forma perfeita. Então ele disse para Maria Madalena: você me adorou, você foi nos meus cultos, você cantou nos meus cultos, você orou no altar, você orou no culto de oração, você falou comigo, você reconheceu minha divindade, a minha deidade, você reconheceu o meu nome, você orou pelas pessoas, você contribuiu na igreja, você fez isso, Maria Madalena, mas agora não faças, porque ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Aquela mulher no poço samaritano, para ele disse isso que ele estava falando para Maria Madalena, quando ele disse o quê? Ele disse: vai vir um dia, será uma manhã, será no domingo, será o primeiro dia da semana. Para eles, os judeus, não era para nós o domingo, mas era o primeiro dia. Para nós é uma segunda-feira, para eles era uma segunda-feira, primeiro dia da semana. Ninguém esperava nem reunião de igreja, ninguém esperava ir na igreja, muito pelo contrário, todos queriam ir para o trabalho. Não é assim que nós fazemos na segunda-feira? Vamos para a escola, vamos para o trabalho, vamos fazer os nossos afazeres, vamos cumprir nossa agenda profissional, política, seja o que for. E naquele primeiro dia da semana, uma segunda-feira para eles, como ela é para nós, eles foram, ele disse para ela: não é chegada a minha hora. E sabe quando seria a hora? Numa outra segunda-feira, 50 dias depois daquela crucificação. 7 vezes 7 são 49. Um dia depois do sétimo sábado, vinha o domingo. E no dia de domingo tinha a festa da expiação, que era o espalhar, chamado pela Bíblia de esparzi. E então ele esparzia o sacerdote.
os primeiros frutos, chamado de primícias, da colheita, que os judeus, quando chegassem em suas terras, 40 anos Moisés os advertiu, dizendo: quando entrardes na terra que Deus vos dará, que Deus vos tem dado, quando entrardes na vossa terra que Deus vos tem dado, quando colherdes a primeira colheita, os primeiros frutos, trazei-os em feixes, que é chamado pela Bíblia de molhos, trazei amarrado em molhos, trazei ali os primeiros trigos, a folhinha do arroz, do feijão, que seja, trazei as primeiras bacias ali com maçã, com o que for a sua plantação, aquelas uvas, aqueles cachos de uva, os primeiros cachos de uva. Mas por que os primeiros cachos de uva? Por que isso? Porque Deus deu aquela terra para eles, Deus deu aquilo para eles. Se nós pudéssemos alcançar o entendimento espiritual do que são essas cerimônias, essa tipologia, como nós acabamos de ouvir, tudo está estabelecido em tipologia, e nós precisamos agora ver o real, porque já não estamos vivendo mais no tempo da tipologia, até o entardecer, no tempo daquele dia depois da sua ressurreição, quando ele se mostrou aos 2 discípulos que iam para Emaús. A Bíblia diz que distava 12 estádios, mas a geografia ali em Israel afirma que era 30 estádios. 30 estádios, quantos quilômetros aquilo era? Se 12 era por volta de 24, quantos quilômetros era? O certo é que eles foram andando devagar, porque o assunto estava gostoso. Quase que eles pararam em uma praça pelo caminho, mas eles não pararam, porque precisava chegar justamente no entardecer. Durante todo o dia, eles não viram quem ele era. Mas quando chegou ali em Emaús, então ele fez como quem ia para mais longe, e eles disseram: já é tarde, o dia já declinou, fica conosco. Nós gostamos tanto das pregações, nós gostamos tanto do assunto. O Senhor mostrou: mestre, de qualquer maneira tu és um mestre. Ninguém falou assim, somente mas não pode ser. E eles entraram, ele fez alguma coisa. Se você o tem acompanhado nos cultos, se você o tem acompanhado ouvindo as pregações, se você tem vindo nas quartas, sábado, como nessa noite, aos domingos pela manhã, você sabe o que ele tem feito. Você sabe como ele fala. Você sabe como ele diz. Você sabe o que ele está falando. Talvez você pense que é o Granja, mas não é. É ele que está falando contigo. É ele que está te chamando. É ele que está te ensinando. É ele que está te repreendendo. É Ele que está se revelando, querendo se revelar para você. E então eles entraram, era tarde, estava anoitecendo, ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, ele fez alguma coisa diferente. Ele fez alguma coisa diferente. A pregação foi diferente. O ensinamento é outro. O ensinamento tem eficácia, tem unção suficiente para entrar e romper com os meus próprios pensamentos, com o meu coração cheio de raiva, de revolta, com o meu coração assim. Às vezes nós nos colocamos rebeldes, mas mesmo assim nós vamos na igreja, entramos e nos sentamos no banco e ficamos olhando para o pregador com a cara ruim, e olhamos para ele quase querendo morder o rosto dele. Você pensa que eu não vejo? Eu vejo isso, e Deus sabe. A Bíblia afirma: você não está num bom espírito, você não está sendo movido por um bom espírito. Já não é um bom espírito se você dorme na igreja, já não é um bom espírito se você fica olhando para cima. Isso mostra que você está sendo tomado, seu controle, sua atenção está sendo descontrolada ou desviada para outro lugar, para os seus próprios pensamentos, porque você olha para
para baixo quando você está bem diante do Espírito Santo, porque você não quer olhar para o pregador. Você não tem que ter vergonha do pregador, você tem que ter vergonha dos seus pecados. Aleluia. Aleluia. Vamos ter que encerrar daqui a pouco. Aleluia. E ele nunca mais mostrou-se durante o período do dia até o entardecer. Por quê? Porque ele abrange da manhã, que é o princípio do dia, até o fim do dia. Ele é o início e o fim, alfa e ômega. Oh, esse dia é natural, lá naquele dia da ressurreição. Ele amanheceu, ele disse para Maria Madalena: vai dizer e diga aos meus discípulos que os encontro na Galileia. Quer ler isso na Bíblia? Vá para casa, abra o Novo Testamento, no primeiro livro, Mateus, depois leia o segundo, esse mesmo acontecimento, depois leia em Lucas, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, e se tiver em João, leia também em João, esse acontecimento. A ressurreição dele. Você vai encontrar em 3, me parece. E ele disse: vá e diga para eles. E antes que eles estivessem na Galileia, você sabe quem estava na Galileia? A Bíblia diz que 9 deles foram influenciados. Eu já contei. 9 deles foram influenciados pela palavra de Pedro, quando disse: vou pescar. Vou pescar. Oh, eu posso me lembrar agora de que ele disse para Maria Madalena: vai dizer aos meus discípulos e a Pedro que os encontro na Galileia. Porventura Pedro não era discípulo? De fato, naquela hora ele não estava como discípulo, ele havia se desviado. E então agora ele chega ali e diz para ela, e então desaparece. Depois que ela o adora, ele diz: não faças tal. Por quê? Porque agora daqui para frente, após a minha ressurreição, que isso possa descer no meu e no teu coração, de uma vez por todas. Que isso possa descer no meu e no teu coração, de uma vez por todas. Essa não é uma palavra para quem não é um religioso. Essa não é uma palavra para quem não é um crente. Essa não é uma palavra para quem não ainda se batizou nas águas. Essa não é uma palavra para quem não é apenas para quem é apenas um crente. Essa é uma palavra para quem conhece as Escrituras Sagradas, para quem alega um dia ou alegou um dia que crê no Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra para quem espera que Ele esteja vivo, acredita que Ele está vivo. Aleluia! Nós dizemos que cremos no Evangelho de Jesus Cristo. A mais importante afirmação no Novo Testamento é de que Ele ressuscitou dentre os mortos. De que adiantaria eu e você acreditarmos em sua história até a crucificação e não aceitássemos que Ele ressuscitou dentre os mortos? Então, para ela, Maria Madalena, agora a adoração é diferente, Maria. Agora a adoração não pode ser apenas religiosa, igrejeira, rezada, tradicional, costumeira, fácil de qualquer um fazer. A adoração agora, Maria Madalena, vai ser daqui a 40, depois mais 10, 50 dias. Muito embora essa seja a conta que considera a sexta-feira. Então, para ser exato, só daqui a 47 dias. Aleluia. Você está entendendo? Ouça isso. Ele nunca mais mostrou-se durante o período do dia, até o entardecer. Para quem? Cleófas e o outro. E quando ele desaparece de Maria Madalena, ela corre lá. E encontra quem? Pedro e João. Radiante. Ela o amava. Ela estava feliz. Você deve viver uma vida feliz. Porque é aquele no qual você creu. Quando ouviu a pregação do Evangelho. Agora você tem certeza.
Porque Ele se revelou a você através de uma magia, através de uma mágica religiosa, através de uma capacidade, uma técnica de retórica, através de uma homilética teológica, através de uma grande emoção, ou porque alguém foi curado e você viu sendo curado na plataforma pelo Senhor Jesus Cristo. Não. É pelo poder da ressurreição. Se você não o conhecer hoje pelo poder da ressurreição, como ela viu que Ele de fato ressuscitou. Ela ouviu tantas pregações antes dele ser crucificado. Depois de convertida, depois de liberta de 7 demônios, depois disso, ela passou a seguir Jesus. Ela o amava. Ela o amava. Eu creio que ela tinha muito dinheiro ainda. Eu creio que ela não comprou com todo o seu dinheiro. Você não sabe, você não espera, não pense como isso dá dinheiro. É uma das coisas que mais dá dinheiro, é o pecado. O pecado dá muito dinheiro, mas você sabe que o pecado dá muito dinheiro quando você pega o dinheiro, fruto do pecado, e você gasta ele com coisas efêmeras dessa vida. Por isso dizem as pessoas que alguns lucros são malditos. E dinheiros malditos, do jeito que vem, vai. Oh, sim. Sabe, ele disse para ela: Maria, daqui para frente vai ser diferente. Vai logo agora e diz aos meus discípulos. Ela chegou na casa onde eles estavam. Pedro ainda estava ali. Eu acredito que 11 estava por ali. Era o 3º dia da semana. E quando Pedro viu aquela alegria, aquela convicção, aquela certeza, ele olhou para ela e disse: vamos lá. Vamos lá, João, vamos. E João, que tinha por volta de 18 anos, saiu na frente, porque era mais novo do que ele, 35 anos. E quando ele chegou ali, ele olhou e viu a porta, a pedra fora da porta do sepulcro, mas ele temeu e não entrou. Agora ele olhou e viu, e dá para ver. E quando ele olhou assim, meio de lado, ele olhou e disse: realmente não está mais aqui, não tem nenhum corpo. Inclusive o lençol está dobrado. O que o cobria está dobrado, bem arrumadinho ali. E quando ele olhou, e Pedro, que chegou atrasado, chegou e já foi entrando direto, e entrou no sepulcro, e ele constatou que não estava lá. A Bíblia diz que aquele que não entrou, creu, e a Bíblia não diz que aquele que não entrou, não creu. Aquele que entrou, não creu, e aquele que não entrou, creu. A Bíblia diz que aquele que não entrou, creu, mas ela não diz que aquele que entrou e viu e não creu. Aleluia! Oxalá isso possa ficar claro para muitos de nós, ou pelo menos para alguns de nós. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram. E eu posso imaginar o quadro. Cleófas olhou e disse: eu vou me embora para Emaús. E o outro discípulo, Cleófas ou Cleopas, conforme a tradução, você escolha. E quando eles estavam a caminhos de Emaús ainda, saindo de Jerusalém, eis que ele já havia mandado o recado pela Maria Madalena. Ele se apresenta entre os dois. Você conhece a história, não precisa repetir. Aleluia. Eu quero ler aqui. E ele começou a falar. Eu acho tão lindo esse quadro. Ele disse: por que estás tristes? Por que vocês estão tristes? Por que você tem um semblante triste? Por que você tem uma postura triste? Você já analisou para pensar? Está faltando vitamina, sais minerais?
Está faltando polifenol na sua corrente sanguínea? Para você ter energia? Para você ter vigor físico? Veja se você está anêmico. Espiritualmente, de ter o Evangelho, o Espírito Santo no teu coração. Não há justificativa para um crente dizendo que crê nessa mensagem, adorando e servindo a Deus, e não ter alegria na sua vida. Aleluia. E quando eles voltaram de lá, e quando ele se aproximou e disse: por que estás vós tristes? E isso produziu uma pergunta. Eles olharam e disseram: ora, és tu o único estrangeiro na cidade nesses últimos dias? Hoje é o primeiro dia da semana, estou indo para Emaús porque eu trabalho lá. Desisti. Você já notou? Leia a Bíblia quando chegar em casa. Eles disseram: é bem verdade que algumas mulheres estiveram lá no sepulcro e vieram até nós e nos disseram. Eles estavam lá quando Pedro e João saíram para o sepulcro. Você pode perceber? E quando eles estavam já a caminho de Emaús, eles disseram isso. Por quê? Porque Jesus Cristo perguntou: por que vocês estão tristes? Nós estamos tristes? Tu não sabe por quê? Eu sou crente, eu venho na igreja, mas eu vivo triste. Por quê? Porque para mim ele não ressuscitou. Ele não se apresentou para alguns de nós. Ele não se revelou para alguns de nós. Ele não se deixou ver, ser visto por alguns de nós. Por quê? Porque você só pode vê-lo, eu só posso vê-lo, nós só podemos vê-lo no poder da sua ressurreição. O que é isso, irmão Granja? É aquele poder que revela ele, porque ele está vivo novamente. Eu vou repetir: é o mesmo poder que o levantou dentre os mortos que faz você enxergá-lo, porque ele se deixa ser visto, porque esse poder o tirou da sepultura. Ele pode não ser visto por aquele que, embora o adore, mas não o ama. Voltamos para o início do culto, não? Mas não o ama. Oh Deus, muito obrigado. Ouça. E chegaram à aldeia para onde iam, Emaús. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Ele queria ficar com eles, porque no entardecer, agora ele estava fazendo uma tipologia. Alfa e ômega, princípio e o fim. Ele abrange desde o início até o fim, então pelas metades também. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando o Espírito Santo? Amém. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou e partiu e lhe deu. Eu li nos manuscritos judaicos que o chefe da casa, nenhuma outra pessoa ousava se antecipar ao chefe da casa. Não era como hoje. Nossos próprios filhos não são ensinados. A mamãe coloca a comida sobre a mesa, e antes que o pai se sente à mesa, o filho já mete a mão, come na frente do pai e assim por diante. Mas algo diferente aconteceu. A casa era do Cleópas ou Ófas, ou do outro. Ele não era o chefe da casa, mas ele era o chefe daquela família.
da qual os dois eram seus filhos. Como eu e você agora nesta noite. Ele é quem tem que partir o pão. Embora ele não seja o dono dessa construção aqui. Porque ele é dono de toda a terra. Mas ele não tem nenhum interesse por essas paredes, por esse edifício. Ele não faz conta dessas coisas. Ele estava ali agindo diferente. Ele fez uma contradição dos costumes, contra os costumes, que tinha ou era uma referência para eles. E quando ele partiu o pão, então eles olharam e disseram: este homem partiu o pão igual o Senhor Jesus Cristo partia pelos 3 anos e 6 meses que nós o acompanhamos. Ele partiu o pão todas as vezes antes de nós comermos. Era Ele quem partiu o pão. Toda vez era Ele quem pregava para nós. Toda vez era a maneira dele pregar para nós, que fazia com que nós acreditássemos que era uma mensagem divina. Aleluia! Fiquemos em pé, igreja. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. A manhã da ressurreição, naquela manhã do poder da ressurreição, da manhã de ressurreição, pelo poder da ressurreição que o trouxe dos mortos, ele se apresentou a Maria Madalena. E agora, para fazer um tipo perfeito para essa hora que nós estamos vivendo, que é o final do dia milenial, é o dia de Jesus Cristo. Estamos no final dessas 2 eras, ou dessa última era, desse tempo dos gentios. É o final do dia em que Jesus Cristo vem para de volta. Ele vai ressuscitar? Não, ele vai voltar. E a sua volta será nas nuvens. Então ali em Emaús era o entardecer. Significa final do tempo. Entardecer. Para que você não perca isso, a escritura que você deve levar no seu coração é Zacarias, onde está escrito: no tempo da tarde haverá luz como no amanhecer. Porque na tarde, no entardecer, não há luz. O dia está acabando, ele está morrendo, ele está escurecendo-se, o dia está findando. Mas no tempo do fim, ele se revela através da sua luz, representada pelo sol da justiça, ou pelo sol natural, que sendo ele o sol da justiça, então é o mesmo sol no amanhecer do dia natural. É o poder da ressurreição para mim, para você, nesse último dia, última geração. Alguém duvida do arrebatamento, alguém não acredita no arrebatamento. Por quê? Porque as horas de 9 horas, ou das 7 horas, ou 8 horas da manhã, ou a partir das 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas começa a escurecer. As pessoas estão acostumadas com Esmirna, estão acostumadas com Pérgamo, estão acostumadas com Tiatira, estão acostumadas com o quê? Com Sardes, estão acostumados com Filadélfia, eles estão acostumados com Laodiceia, o início dela, uma escuridão total, é o final do tempo, o sol está se pondo, esse que representa a morte da vida na terra. Então, quando ele vai se pôr, a noite de trevas começa a chegar, e essa é a hora que eu e você estamos vivendo. Nesse tempo, há uma promessa de que ele vai se revelar, como ele se revelou para Cleófas e o outro discípulo, igreja. Aleluia. Conheçamos ele no poder de sua ressurreição. Se nós o amamos, busquemos ele. Não somente no tipo de madrugada, mas o busquemos pelo amor que sentimos por ele.
por aquilo que pelo poder da ressurreição Ele fez por nós. Amém. Ouça o final disto. Quando Cristo se faz conhecido nos primeiros dias, se fez conhecido nos primeiros dias com os apóstolos na ressurreição. Há 2000 anos atrás, irmãos, com sinais e maravilhas que Pedro, Tiago, João, quem? Jesus? Como foi? Sim, você está certa, foi Jesus. Mas como foi? Quando ele saía, irmão, de Jericó, quando ele entrou, alguém disse: Jesus está passando por ali. O Bartimeu começou a gritar agitado. Eu ouvi falar. Quando ele saiu, 2 cegos ouviram falar que Jesus estava indo embora. E nós conhecemos como foi que ele fez. Nós conhecemos como foi que ele fez. Como foi que ele fez? Alguém disse para os 2: cala a boca, para de gritar. Mas eles eram cegos. Quem impediria Maria Madalena de entrar na casa do Simão? Sem as etiquetas? Quem impediria? E agora, os 2 começam a gritar. Sim, você disse certo. Mas é necessário que você continue vendo o quadro agora, que o Espírito Santo está mostrando para você alcançar algo mais para o teu dia, para a tua hora. E então ele disse: o que vocês querem? E eles disseram: que nós vejamos. E ele disse, a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão. De íntima compaixão. Se eu não conseguir pregar cheio de íntima compaixão, eu não quero dizer que você, agindo como está, vai para o inferno. Vai continuar cega, vai continuar cego, vai continuar aleijado, vai continuar sem adorar a Deus. Embora venha na igreja, eu tenho que ter íntima compaixão por pregar a palavra. E o que foi que ele fez? Ele se encheu de íntima compaixão e disse: eu quero, fiquem curados. E a Bíblia diz que eles 2 seguiram a Cristo. Seguiram Jesus Cristo. Agora eu pergunto novamente, eu vou ler novamente, preste atenção. Quando Cristo se fez conhecido nos primeiros dias com os apóstolos, na ressurreição, com sinais e maravilhas que Pedro, Tiago, João e eles fizeram, ele se deu a conhecer ao povo como? Oh Deus, ajuda-nos. Como? Pedro tinha alguma capacidade de dizer: eu não tenho ouro nem prata, dinheiro. Filipe lá em Samaria, da onde ele conseguiu aquele poder para fazer prodígios e maravilhas? Pedro, onde passava a sombra dele, curava os enfermos. Onde foi aquilo? Você não pode entender que isso é o poder que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos. E através desse poder, ele se faz conhecido às pessoas. Esse poder pode mudar a tua alma. Esse poder pode mudar o teu coração. Esse poder pode te dar uma nova vida. Não uma vida religiosa, não uma vida de crente de igreja, não uma vida cheia de consciência dessa mensagem, mas uma vida cheia do amor divino. Amém. Aleluia. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Você já percebeu? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, fica, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou. Partiu e deu, eles então o reconheceram. Cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Só os instrumentos. Vamos fechar os nossos olhos todos nós. Vamos encurvar a cabeça. Humildemente. Vamos deixar a coluna cervical relaxar, descontrair e inclinar a nossa cabeça. Ele se deu a conhecer ao povo como? No poder de sua ressurreição. Escute, foi por sinais e maravilhas e milagres que ele fez. Foi Jesus, mas foi por sinais e maravilhas e milagres que ele fez. Algum de nós gostaria de pedir o primeiro milagre, o da mudança de nossa natureza.
nosso coração se encher do seu amor, como ele encheu o coração de Maria Madalena, para que ela pudesse buscá-lo de manhã cedo. E isso está certo, igreja? Foi por sinais e maravilhas e milagres que ele fez? Sim, isso está certo. Ele se fez conhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. A escritura de amanhã cedo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós aproveitamos esse momento, depois de ouvir não só tão grandes verdades, mas oportunas. Isso não é coincidência, Senhor, mas é a hora necessária na qual estamos vivendo. Necessitamos ter a tua companhia conosco. Queremos que tu seja o nosso amigo, não mais. Queremos ser teus servos, para vir e te servir por uma igreja. Mas queremos ser teus amigos, considerados por ti mesmo como teus amigos, e ouvir da tua própria voz, por tua própria voz. Caminha comigo, amigo. Anda comigo, amigo. Trabalha comigo, amigo. Ó Deus, abençoe os nossos corações com o poder da tua ressurreição, no nome de Jesus Cristo. Fica conosco. E com Jesus, conosco, nosso amado e bom Jesus. Conosco pelo seu amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estava à mesa tomando pão, abençoou, partiu e deu, e eles então reconheceram. Reconheça da mesma maneira nessa noite. Tu enviou filhos de Deus, no mesmo instante ele desapareceu. Senhor, Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus.